Olha só, a política brasileira nunca deixa de nos surpreender, não é mesmo? E a tensão em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou um novo capítulo daqueles que fazem a gente parar e pensar. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, veio a público nesta quinta-feira, dia 28, com uma série de declarações que sacudiram o cenário político, questionando a justiça e, mais importante, revelando detalhes alarmantes sobre o quadro clínico do pai. A situação, que já era delicada, agora se intensifica com a divulgação de uma lista extensa de doenças crônicas que, segundo a família, estariam afetando a saúde de Bolsonaro, que está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o último sábado, dia 22. Essa história é complexa e cheia de camadas, e a gente aqui da Closer Brasil vai desvendar cada uma delas para você. Para entender bem essa história, precisamos voltar um pouquinho. Jair Bolsonaro foi preso no contexto das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, um desdobramento que chocou o país e gerou uma onda de debate sobre os limites da lei e da política. Desde então, a atenção se voltou não só para os aspectos jurídicos do caso, mas também para as condições em que o ex-presidente se encontra. E aí que a coisa fica interessante, porque Carlos Bolsonaro não mediu palavras ao comparar o tratamento dado ao pai com o de outros envolvidos na mesma investigação, levantando a bandeira de uma suposta disparidade que, para ele, é inaceitável. O ponto central da argumentação de Carlos é a saúde de Jair Bolsonaro. Segundo o vereador, a defesa do ex-presidente entregou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, uma série de documentos médicos que listam inúmeras condições de saúde. E não estamos falando de um resfriado, gente. A lista é longa e preocupante. Ela inclui refluxo gastroesofágico com esofagite, uma condição que causa irritação no esôfago, hipertensão, que é a famosa pressão alta, doença aterosclerótica do coração, obstrução e estreitamento das carótidas, que são artérias vitais para o cérebro, apneia do sono, que afeta a respiração durante o repouso, e, pasmem, carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer de pele. Imagina a gravidade de ter todas essas condições ao mesmo tempo em uma situação de estresse como a de uma prisão. Carlos Bolsonaro detalhou ainda que o pai tem sofrido com episódios constantes de soluço, refluxo e vômitos. Não é algo pontual, é uma recorrência que, segundo ele, exige medicamentos específicos. O vereador afirmou que Bolsonaro precisa de remédios que atuam diretamente no sistema nervoso central para conseguir controlar esses sintomas. Essa informação levanta uma questão importante. Como um quadro de saúde tão complexo está sendo monitorado e tratado dentro de uma unidade prisional? A preocupação da família é mais do que compreensível diante desse cenário de saúde tão frágil. E aí que Carlos Bolsonaro fez uma comparação que gerou bastante repercussão. Ele trouxe à tona o caso do general Augusto Heleno, que informou ao Exército Brasileiro que sofre de Alzheimer desde 2018. O vereador citou uma reportagem da CNN Brasil que mostra que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestou favoravelmente ao pedido de prisão domiciliar para o militar. A pergunta que fica no ar e que Carlos claramente quer que seja respondida é: se um general com Alzheimer pode ter prisão domiciliar, por que um ex-presidente com uma lista tão extensa de doenças crônicas não teria um tratamento similar? É um questionamento direto sobre a equidade e a aplicação da lei, que coloca em xeque a imparcialidade do sistema judicial. Essa comparação não é apenas uma retórica. Ela busca um precedente, um espelho para a situação de Bolsonaro. A tensão em torno da saúde de Bolsonaro não é nova, mas se agravou com a prisão. Também nas redes sociais, Carlos informou que médicos atenderam o pai na tarde da quinta-feira, dia 27, justamente por conta de novos episódios de soluços e refluxos dentro da carceragem. A família está visivelmente abalada. O senador Flávio Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, visitou a carceragem e, ao falar com a imprensa, não escondeu a preocupação. Ele teve crise de soluço e fico preocupado por isso, afirmou Flávio, mostrando angústia familiar. E tem mais. Flávio também revelou que o pai prefere refeições entregues pelos parentes por desconfiar da procedência dos alimentos servidos na unidade prisional. Isso adiciona uma camada de desconfiança e insegurança que agrava ainda mais o cenário. Apesar de todas essas informações sobre a saúde, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve permanecer preso na Superintendência da Polícia Federal. Essa decisão, claro, mantém a pressão sobre a família e os advogados, que agora precisam intensificar a batalha jurídica para buscar alternativas. A defesa de Bolsonaro provavelmente usará esses laudos médicos como um argumento forte para pleitear,
talvez uma prisão domiciliar ou condições especiais de custódia, considerando a gravidade e a complexidade do quadro clínico. A gente se pergunta, até que ponto a saúde de um detento, seja ele quem for, deve influenciar as decisões judiciais? E como o sistema de saúde prisional está preparado para lidar com casos tão delicados e de alta complexidade? Essa situação não é apenas um drama familiar, ela tem profundas implicações políticas. A cada nova informação sobre a saúde de Bolsonaro, os debates se acirram, os apoiadores se mobilizam e os críticos reforçam suas posições. O caso se torna um termômetro da polarização brasileira e da forma como as instituições estão lidando com figuras de grande projeção política. A transparência e a celeridade nas respostas da Justiça serão cruciais para manter a confiança pública e garantir que todos os procedimentos estejam de acordo com a lei e com os direitos humanos, independentemente do cargo ou da figura envolvida. É um desafio para o sistema e a Closer Brasil está aqui para acompanhar cada detalhe. Então, o que temos é um cenário de alta tensão, com o filho Carlos Bolsonaro questionando abertamente a Justiça e expondo o quadro clínico do pai, Jair Bolsonaro, que, segundo a família, sofre de uma série de doenças graves. A comparação com o caso do general Heleno e a manifestação da PGR a favor da prisão domiciliar para ele adiciona uma camada de complexidade e levanta sérias dúvidas sobre a equidade do sistema. A preocupação da família é palpável e a decisão de Alexandre de Moraes de manter Bolsonaro preso só aumenta a pressão. É uma situação que exige atenção e análise cuidadosa e que certamente terá novos capítulos nos próximos dias. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade e é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.